Uma live então, sejam bem-vindos, mais uma live, essa para dar uma repassada no UFC 322, que agitou o nosso sábado, né? Agitou em todas as lutas antes de chegar na principal, porque a principal deu sono, né, galera? Já vamos falar direto dela, sem enrolação. Você que está assistindo esse vídeo no domingão, durante a semana, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e se tiver no smartphone aí, já dá uma hypada ali que ajuda demais. Bora lá então, galera. Luta principal, Islam Makhachev passou o carro, dominou, né? Dominou de tal forma que quebrou o Jack Della Maddalena psicologicamente, né? Eu nunca vi um campeão com os olhos marejados de lágrima, sentindo uma dor ali, uma dor interna, não era uma dor física, era uma dor neurológica ali. No intervalo do quarto para o quinto round, o Jack Della Maddalena vem chorando, gente. Então, eu nunca tinha visto isso acontecer com o campeão. E falando na luta, Makhachev, para quem não sabe, ou para quem tá por fora aí, tá pegando esse vídeo agora, pegando a notícia agora, o Makhachev, ele abdicou do cinturão dos pesos leves para se aventurar na categoria dos meio médio e tentar ser duplo campeão. E neste sábado, na luta principal do UFC 322, ele confirmou aí a sua superioridade, né? Derrotou o Jack Della Maddalena de uma forma que parecia um treino de sparring, de jiu-jitsu, de wrestling. Ele derrubou o Jack Della Maddalena com facilidade em todos os rounds, né? E eu ouvi críticas, eu li críticas para o australiano sobre a performance dele, né? Que ele não está preparado, não estava preparado. Mas será que ele não estava preparado ou o Islam Makhachev estava preparado demais? Porque como o próprio daguestanês diz, ele dorme e acorda pensando no cinturão, só treina, só treina. Então, o Makhachev, cara, eu nem sei se ele tem esposa e filho, mulher, porque eu saiba, esse cara só vive para treinar realmente, enquanto o Jack Della Maddalena tem família, tem filhos, tem os passeios para dar, tem um colo para dar. Eu não tô tirando os méritos do Maddalena, que ele não se preparou por causa disso, não é desculpa. Mas eu fiz uma observação aqui durante os estudos e os meus vídeos pré-luta, que eu acho que ele, como campeão, mereceria um material humano de melhor qualidade, uma estrutura de melhor qualidade, e não estou dizendo que na Austrália, na casa dele, ele não tenha um bom material humano e uma boa estrutura, mas ele precisa de mais, precisa de intercâmbio, precisa de ir lá para aqui o Cliff MMA, treinar lá com o Durinho, com o Gregory Robocop, ir lá para American Top Team, treinar com as feras que tem lá, com os grandes campeões, sei lá, buscar uma dessas grandes equipes, entendeu? Ir para a Rússia, ele que escolha o canto que ele quiser ir, mas ele não pode ficar só na Rússia, porque o que a gente viu realmente foi um jogo limitado, e mais uma vez, eu reforço que o talento é do Makhachev, que sabe fazer esse jogo com ninguém, amarrou durante 25 minutos, não deixou o Jack Della Maddalena fazer nada, e o Makhachev, na medida do espaço que tinha, ele ia golpeando, soltava umas cotoveladas, mas parece que nem ele estava buscando definir a luta. Teve um momento ali, eu não sei se foi no quarto ou no terceiro, que ele encaixa um triângulo de mão e o Jack Della Maddalena teve que se esforçar ali para se defender da posição. Lembrando que o Jack Della Maddalena treina com o Craig Jones, um cara fera no chão, um cara que dispensa comentários, um mestre da arte suave. Ajudou bastante, porque senão ele tinha sido finalizado rápido. E é isso, ele perdeu um cinturão, mas de uma forma dolorida para quem assiste, né, galera? Para quem criticou o cara, que falou, poxa, um campeão de M, um cara que, pô, um coitado, sei lá, chamaram o cara de tudo, mas eu acho que o verdadeiro homem, o verdadeiro campeão, é aquele que tem coragem diante de um público gigantesco, diante do mundo inteiro, diante de todos os holofotes, de todos os fãs de MMA, é o cara colocar uma lágrima para fora, é o cara colocar a sua fraqueza para fora. Ele não estava aguentando mais no quarto round, psicologicamente, e ele realmente marejou os olhos, chorou ali, e não tinha mais o que fazer. Ele perdeu a luta antes de ela acabar. E é isso, festa do Makhachev, que entra para a história como o 11º lutador a conquistar o duplo cinturão do UFC, né? O primeiro deles foi BJ Penn, lá em 2004, quando ele faturou o cinturão dos meio médios, derrotando Matt Hughes, e depois, mais tarde, 4 anos depois, ele conquistaria o cinturão dos pesos leves. Então ele foi o primeiro duplo campeão, e também o primeiro duplo campeão nessas exatas categorias, pesos leves e meio médios, né? E depois, no Brasil, tivemos recentemente Amanda Nunes, Amanda Leoa, que foi campeã em 2 categorias, e mais agorinha o Alex Pereira, o nosso Poatan,
E aí tem muita gente, se a gente for colocar nos dedos, John Jones, George St. Pierre, e por aí vai, grandes lendas, né, grandes medalhões. No Common Event tivemos Valentina Shevchenko e não foi muito diferente não. Ela passou o carro na chinesa Weili Zhang, que fez a mesma coisa que o Makhachev, né? Abdicou do cinturão da categoria de baixo e subiu para tentar a sorte na categoria de cima. Ela era campeã dos pesos moscas, deixou o cinturão, aliás, ela era campeã do peso palha e se aventurando na categoria dos pesos moscas, mas a Valentina recepcionou ela daquele jeitão. Dominou, colocou para baixo, amassou, a Weili Zhang foi guerreira, não entregou, é muito forte, e o resumo da luta foi isso, amassa o tempo todo, só que ainda foi um pouco mais movimentado e um pouco mais emocionante que a luta principal, que na minha opinião, infelizmente não teve emoção nenhuma a luta principal do UFC 322. Eu torço que o Diego Della Maddalena evolua e volte mais forte, porque ele é um cara jovem ainda, gente, 29 anos, tem ainda um mundo pela frente, dá para conquistar esse cinturão com certeza, é só corrigir essa parte psicológica também, e claro, o físico não dá para dizer porque ele não é que ele sentiu o gás, ele não conseguiu se encontrar na luta, o Makhachev fez um wrestling amarradíssimo ali, aquele cobertor molhado, pontuando, e o Jack Della Maddalena já não sabia onde é que ele estava a partir do terceiro, quarto round. Então é isso, luta principal, Makhachev duplo campeão, Valentina Shevchenko passou o carro na Weili Zhang no Common Event, e na antepenúltima luta da noite, o Michael Morales venceu o número 2, Sam Brad, com um nocaute no primeiro round, e pediu a disputa do cinturão dos meio-médios contra o vencedor de Makhachev e Jack Della Maddalena, que no caso foi o Makhachev, né? E só que mais abaixo, quem também deu show foi o nosso Carlos Prates, o pesadelo, né? Eu fiz um vídeo antes do UFC 322 e confesso que eu tinha medo sim que pela experiência, ex-campeão, o Leon Edwards teria a capacidade de pelo menos vender cara em uma luta que acabasse lá pelo terceiro ou quarto round, ou até mesmo numa decisão, porque gangster por gangster, os dois são, né? Mas no bom sentido, gangster porque viveram em situações difíceis, né? O Leon foi uma criança muito pobre na Jamaica, em Kingston, então conviveu lá com muitos perigos, né? Na beira do mundo do crime, mas só que a mãe dele foi guerreira, colocou ele no esporte, depois eles se mudaram para a Inglaterra, ele continuou se metendo com gangues, ele ganhou o apelido de Rock, o Rock Balboa, porque ele nocauteava os caras na rua, ele brigava demais, então a mãe dele, não, vai pro esporte, cara, sai dessa vida, e ele ouviu a mãe dele. Da mesma forma, o Carlos Prates em Taubaté ouviu a mãe dele, e num documentário que eu assisti hoje até, que é o Anti-Herói Necessário, tá muito legal, eu recomendo que vocês procurem no YouTube esse documentário, que foi feito da vida do Carlos Prates, está muito legal, eu assisti completo, hoje é bem curtinho, vão lá e assistam depois, mas não deixem de assistir esse vídeo até o final, depois vão lá assistir o documentário. O Carlos Prates fala, né, que ele conviveu sim com a criminalidade, mas lado a lado, ele escolheu o esporte, escolheu lutar, treinar, porque a mãe dele ensinou o que era certo, mas que ele tem amigos até hoje que estão na criminalidade, eles do lado de lá e ele do lado de cá, fazendo o que é certo, nada contra os caras, né, cada um segue a vida que escolhe. E falando da luta, Carlos Prates começou tomando um sufoquinho ali, eles estavam medindo a distância, o Carlos chutou baixo, né, tem vídeo no canal também que eu fiz especial sobre a vitória do Carlos, e ele começou chutando baixo, marcando a distância, só que o Leon tentou colocar para baixo, na primeira não deu, na segunda conseguiu e foi para as costas. E eu fiquei com medo sim, ele é experiente, foi ali, colocou os ganchos, puxou o Prates para trás, chegou a tentar um mata-leão, mas o Carlos subiu com ele, mochilado nas costas, fez até uma cara bem tranquilo, e ele brincou bastante, incomodou bastante, catimbou, foi catimbeiro nessa luta, falando o tempo todo com o Leon, né, provocando ele, pô, cara, me solta, vamos trocar, o povo quer show, pô, sentiu a dor na perna, né, então isso foi o próprio Carlos Prates contando depois em entrevista ali, pós-luta, a G-Fight, a Evelyn Rodrigues, ele revelou esses detalhes, porque deu para notar que a gente via a leitura labial dele, né, não exatamente as palavras, mas que ele estava falando alguma coisa, e depois ele revelou então que ele estava provocando, eu fiquei provocando ele porque eu sei que ele desiste fácil, tem uma mente fraca, então eu discordo um pouco disso, né? Mas enfim, valeu. Começo do segundo round, o Prates defendeu os ataques de finalização no finalzinho do primeiro, com tranquilidade, com extrema segurança, como diz o Renato Money Moicano. E no início do segundo round, ele começou mais acelerado, mais ligado, e aí se projetou à frente com um diretão de esquerda. O Leon Edwards cai rindo, porque ele cai, bate a cabeça e acorda, e ele
E ele pensa, eu tô mortinho, mas eu vou rir pra ele, vai vir outro mesmo, sei lá. E ele, cara, e ele ri, tomando uma bomba derradeira, ele tá rindo. E toma uma bomba derradeira e apaga ali. Nocautaço, esse foi o 6º bônus em 7 lutas no UFC do nosso Carlos Prates, garoto aí da periferia de São Paulo para o mundo, né? Tá chocando o mundo, lembrando que ele gosta de fumar um cigarrinho, mas tá se contendo, tá se preparando mais para as lutas, gosta de tomar uma birita, né? E eu acredito que ele tá se tornando cada vez mais atleta, mas essa parada aí de fumar, de tomar uma cervejinha, de sair na noite, virou tipo um marketing dele. Então eu acho que aos poucos ele vai largar isso, ou diminuir ao máximo, e vai se tornar cada vez mais atleta, mas ele não vai poder, mas ele não é que ele não vai poder, mas ele não vai querer deixar de imagem, deixar essa imagem de lado que o projetou e tal, né? Então ele vai manter essa... Galera, mais abaixo no card, tivemos então o Benoit Saint-Denis atropelando o Beneil Derch, né? O Benoit Saint-Denis, que é filho do Renato Money Moicano, porque tomou um amasso do Moicano dentro da França. O Moicano, além de bater no Benoit Saint-Denis dentro da França, ainda xingou o governo lá, xingou o presidente. Deu um show no microfone, na verdade, porque o Moicano é um expert em política, Bitcoin e agora em YouTube também. E então a gente estava falando antes da luta que era o filho, Benoit Saint-Denis, contra o pai. O Beneil Dariush é o pai do Moicano, que foi o cara que venceu recentemente o Moicano, né? E o Moicano ficou muito doido quando viu o Benoit Saint-Denis nocautear o Beneil Dariush em apenas 15 segundos. Deu um cruzado ali no clinch, um golpe até meio esquisito. O Dariush caiu de cara no chão, muito feia a queda dele ali, nocautaço, né? Então o Benoit Saint-Denis tá vivo no game aí, pediu o cinturão, mas ele forçou em pedir cinturão, né? Falta muita coisa para ele ainda chegar a uma disputa de cinturão, tem que ficar quietinho e trabalhar mais, mas foi cara dura ali, pediu o cinturão. E o Beneil Dariush, galera, não sei se não tá na hora de pendurar as luvas já, né? Mais abaixo no card, tivemos Rodolfo Vieira, o caçador de faixas pretas, que dessa vez sucumbiu aí ao wrestler americano Bo Nickal, só que não foi no wrestling, não foi no chão. O americano mostrou muita evolução em pé e com uma canelada certeira, um chute, aqueles seco, certeiro. O Rodolfo caiu ali estatelado. Quando eu lembrei da imagem agora, eu cheguei meio que a travar aqui, vocês viram? Foi porque eu lembrei daquele momento, então... Rapazes, gurízias, Rodolfo Vieira, 36 anos. Para mim, ele atingiu um teto de evolução no MMA e parou, galera. Até porque ele não se concentrou em apenas uma equipe, sabe? E me lembro também, claro que não tem nada a ver a comparação técnica e os estilos e tal, mas lembram que o Belfort sempre ficava um tempo numa equipe, ia para outra e tal? Claro que foi campeão do mundo, foi destaque e tal, mas o Rodolfo aconteceu um pouco isso, ele não ficou fixo na American Top Team. Quando o Libório saiu, ele... Não sei como é que foi aquela história lá, mas eu sei que ele não quis ficar por causa do Libório, né? Em respeito ao Libório, ele saiu fora. Aí foi treinar em outros lugares. Agora tá fazendo um trabalho certinho Não que ele não fizesse antes em outras equipes, mas eu não vi ele criar raiz, essa é a palavra, criar raiz numa equipe, de ficar 4 anos fazendo um trabalho focado para estourar no UFC, sabe? Então ele evoluiu bastante sim, hoje em dia troca em pé, já venceu lutas por nocaute, mas ele chegou num patamar ali que ele não conseguiu passar. Então ficou aí, na verdade, um cara mediano, né, para a categoria peso médio do UFC. Então, também, quem sabe aí rever se vale a pena continuar, reveses consecutivos. Gregory Robocop também teve uma luta, uma boa atuação, uma ótima atuação, na verdade, contra o Roman Kopylov, vitória. Erin Blanfin venceu a Trace Cortez, devolvendo uma derrota que ela havia sofrido lá atrás na decisão, e dessa vez ela devolveu por finalização, mata-leão. E é isso, galera. Para finalizar aqui, então, essa live, eu trago aqui também a vitória do Matheus Camilo, que venceu Vyacheslav Borchev por decisão unânime, que foi a luta de abertura do UFC 322. É isso, galera, uma live curtinha. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e hypar o vídeo, que ajuda demais. Deixa eu contar uma coisa para vocês, para quem ficou até o final aqui me aguentando. Não tá fácil produzir vídeo para o YouTube, porque eu sou um pai de família, então os meus horários são corridos. Eu tenho que dar atenção para minha mulher, para o meu filho, para minha casa, para os meus outros afazeres, para os meus outros trabalhos, porque eu não tenho só isso aqui, tá? Se fosse só isso aqui, beleza. Aí eu faria só vídeo, e a minha renda dependeria só isso. Quem sabe um dia ainda eu consiga fazer isso, né? Então, por isso que eu venho aqui humildemente e peço
o like de vocês, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem, que vocês comentem aqui embaixo. Até peço para vocês que comentem se vocês acham que o Carlos Prates merece já uma chance pelo cinturão, porque como ele vem falando, né, eu sou o cara que dou show, que faço o que o público gosta de ver, que nocauteio, que dou o que eles querem ver, né, que é a trocação, que é os golpes duros ali, ou vocês acham que o Morales está merecendo essa chance antes do Carlos Prates, porque venceu o número 2 e está invicto em 18 lutas. O Carlos está na lábia ali, está brigando, né, tá brigando, eu digo assim, pela chance de disputar o cinturão. Então é bem complicado. Tem o Ian Gary e o Bilal Muhammad, que vem correndo por fora também. Então tem o Shavkat Rakhmonov, que ainda tá de olho nessa chance, então tá bem embolado aí, né? É como o pessoal falou na transmissão, André Azevedo lá, parece um GP, né? Um GP aí que tivemos agora as semifinais. Será que vão querer fazer a final do GP? Morales versus Prates, para ver quem disputa o cinturão? Eu não quero ver essa luta não, porque os dois ali são cascas grossíssimas, que não precisam provar nada um para o outro. Eu acho que os dois são tão bons que merecem ir direto para o cinturão, nem que um espere a vez do outro, sei lá, mas aí capaz de ficarem muito tempo na geladeira e sem lutar, né? Sinceramente, eu não gostaria de ver os dois lutar. Seria um show? Seria uma luta muito legal para o público? Seria, mas eu acho que eles merecem, pelo que eles apresentaram ontem no UFC 322, batendo em quem eles bateram, eles merecem uma chance direta pelo cinturão. É isso, galera, vou encerrando por aqui. Mais uma vez eu reforço aqui para vocês, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, fortalecer aí, compartilhar, se não for pedir demais também. E às vezes dá vontade de desistir, de parar de gravar, galera. Mas eu sou insistente porque o que me vem à cabeça? Cara, você está sendo egoísta, você está sendo ignorante se você não compartilhar o teu conhecimento de MMA, a tua paixão por esse esporte. O esporte que te deu uma família, que te deu o teu carro, a tua casa. Muitos de vocês não sabem, mas tudo que eu tenho hoje foi graças ao jornalismo no MMA. Fui manager de atleta, tive um bom retorno financeiro também com atleta, mas tudo que me levou às conquistas financeiras também foi trabalho através do jornalismo. O jornalismo que me abriu portas para me chegar até determinado atleta e ser manager, coisa que pouca gente sabe aí, né, de bastidores. Então, por que eu falei isso? Foi quase como um desabafo agora no final, né? Às vezes dá vontade de desistir porque o algoritmo não entrega. Eu tenho certeza que o meu conteúdo, o meu som, o meu microfone de lapela, a minha luz, o meu cenário não perde para ninguém. Então, é claro que tem muita coisa para melhorar, assim como o Jack Della Maddalena tem coisa para melhorar, quem sabe o camp, quem sabe eu preciso melhorar meu cenário, quem sabe o conteúdo, quem sabe o meu arsenal, o arsenal dele dentro da luta, mas quem sou eu para me comparar com o campeão dos meio-médios, ex-campeão agora, Jack Della Maddalena? É só uma brincadeira, uma metáfora aqui. Eu sei que eu tenho que melhorar todos os dias eu busco uma melhora, mas conto com vocês e pode ter certeza, desistir eu não vou. Vontade dá às vezes porque é cansativo, tu faz um vídeo, tu edita, tu se programa, tu faz texto, tu espera que o algoritmo vai entregar e não entrega, sabe? E eu tô muitos anos nessa estrada. Para quem não sabe, eu tenho canal no YouTube desde 2007, só que quando eu criei a ideia não era ser jornalista de MMA. Então, 2008, 2009, eu comecei a cobrir meus primeiros eventos de luta, se tornou meu ganha-pão. Eu tinha site, o site MMA Sul, depois se tornou o site Mais MMA, e mais tarde eu migrei para o YouTube, mas dos amigos, dos profissionais da área do jornalismo marcial, eu realmente confesso que eu fui um dos últimos a migrar definitivamente para o YouTube. Por isso que o meu passo é mais devagar, é mais engatinhando, porque eu cheguei depois. Mesmo sendo um pouco mais velho de idade, que a galera mais experiente, eu cheguei um pouco depois dessa galerinha que está agora dessa geração. Mas o trabalho não para, eu acredito muito que eu tenho conhecimento suficiente, tenho aqui materiais suficientes para entregar um bom produto para vocês. E eu acredito que esteja entregando, só que no momento certo a coisa vira, tenho certeza. Com fé em Deus, com a bênção de Deus e com a ajuda de vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, que fortalece demais. Eu amo isso aqui e vou continuar fazendo aqui de coração para você que me assiste. Beijão no coração, como sempre eu falo e faço ao final de cada vídeo, e até o próximo.